pela vida da irmã Jade, que me fez o convite. Glória a Deus. Falei para ela com muito temor e tremor eu vou, porque, como a irmã Maria diz, né, irmãos? Assim, quando a gente está em casa, parece que a gente é pregador de leões, né? Oh, Senhor, mas quando a gente chega ao altar do Senhor, o temor toma conta do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E nós ficamos ali, né, com medo de falar algo que não, provém do Senhor, ou algo que não está na palavra do Senhor, porque não somos pregadores, irmãos. Aleluia, mas falamos da palavra do Senhor pela misericórdia dele, aleluia, glória a Deus. Confesso aos irmãos que este tema, é um despertamento, é uma palavra conhecida, a parábola das 10 virgens, que Jesus ali faz uma parábola, para explicar ao povo, que venham estar com as suas vestes brancas, que venham estar pronto, com as suas lamparinas acesas, aleluia, com azeite na reserva, glória seja dado o nome do Senhor, aleluia. Mas, irmãos, eu lendo essa palavra, ela tomou outra direção, aleluia, Jesus, mas eu acredito em nome do Senhor Jesus, que tem a ver com o tema, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor, estamos em poucos, aleluia, Jesus, mas estamos aqui para adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Os 5, e tardando o esposo, todas adormeceram. Glória a Deus, todas se cansaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas vão se apagar. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, Jesus? Amém. Podeis vos assentar, amém? Irmãos, eu lendo essa passagem, ela fala a respeito ali de 10 mulheres, aparentemente todas iguais, todas virgens, todas noivas, todas esperando o esposo, todas com as suas lamparinas, aleluia, mas apenas 5, a Bíblia vai dizer que levaram azeite consigo em reserva, aleluia, Jesus. E o que diferencia uma das outras? A reserva do azeite, aleluia. E o que significa o azeite, irmãos, nesta passagem bíblica? O azeite significa a luz, o azeite significa
a iluminação para o caminho do noivo, aleluia, porque elas colocavam o azeite, utilizavam o azeite em suas lamparinas para que houvesse luz e elas conseguissem enxergar, porque a Bíblia diz que o esposo tardou e já era noite, aleluia, então elas estavam na escuridão, aleluia, glória a Deus. Mas as prudentes, a Bíblia vai dizer que levaram consigo azeite. Por quê? Porque elas se anteciparam, aleluia. Vai que o esposo demora, aleluia, anoitece, escurece, nós não vamos conseguir enxergar o caminho, aleluia. Então vamos levar o azeite que nos traz a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso eu já quero ler o versículo da palavra do Senhor, aleluia, Jesus, que diz aqui em Mateus também, capítulo 25, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O azeite aqui simboliza, aleluia, a luz do Espírito Santo de Deus que nos guia, aleluia, até a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei ali, aleluia, Jesus, a pesquisar sobre o azeite. A Bíblia vai dizer que o azeite ele tem inúmeras funções. Ali pesquisando no Google vai dizer que o azeite aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Aleluia, Jesus. E ele tem várias características. Ele pode ser usado em muitas situações. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O primeiro símbolo, um dos símbolos do azeite, irmãos, que o Senhor trouxe ao meu coração, aleluia, foi a unção, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que ali quando reis, ali profetas, sacerdote, eram separados pelo nosso Deus, aleluia, eles recebiam a unção, aleluia, a unção, aleluia, de Deus sobre a vida deles, simbolizando que eles eram separados por Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, em 1 Samuel 16, que quando Samuel vai ungir a Davi como rei, ali na casa de seu pai, quando Samuel derrama o azeite, aleluia, sobre a cabeça de Davi, a Bíblia vai nos relatar que o Espírito de Deus se apodera da vida de Davi, aleluia, Jesus, glória seja dada o nome do Senhor. O azeite também, ele pode simbolizar na nossa vida, aleluia, nesta noite, a provisão de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Jesus, em 2 Reis, capítulo 4, aleluia, que a mulher, aleluia, vai até o profeta Eliseu, aleluia, com uma situação muito difícil. O seu marido era servo do profeta, aleluia, Jesus, e o esposo morre, e ali ela herda a dívida do seu esposo, e a Bíblia vai dizer que os cobradores chegam até ela e falam para ela: você não tem dinheiro para quitar a dívida, aleluia, nós temos uma solução, vamos levar os seus 2 filhos, aleluia, para serem escravos, aleluia, para trabalhar para nós, ou para nós vendermos, aleluia, como fizeram com José, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que ali, quando aqueles homens relatam isso a esta mãe, ela se desespera e ela toma uma atitude, aleluia, vai ao encontro do homem de Deus e pede socorro, aleluia, glória a Deus. E quando ela relata para ele, ele diz para ela: mulher, aleluia, me diga o que tens em sua casa, aleluia, Jesus. E aquela mulher vai dizer:
tija de azeite. Aleluia. Então o homem de Deus dá uma palavra para ela, aleluia. Vai aos teus vizinhos, pega vasilhas, não poucas, aleluia, não é poucas, são muitas, louvado seja o nome do Senhor, porque a bênção de Deus, ela transborda, aleluia, na nossa vida. Glória seja dado o nome do Senhor. E ele diz para ela, pega as vasilhas, entra no teu quarto, fecha a sua porta. Aleluia, Jesus. Fala, aleluia, com teus filhos, aleluia. Fala com Deus, do teu marido, aleluia. E depois você começa a despejar o azeite. E a Bíblia vai dizer que todas as vasilhas foram cheias. E ela atendeu, pagou a sua dívida e viveu com o resto. Aleluia. Qual é o azeite do Senhor que você precisa nesta noite? Aleluia. Qual é a unção do Senhor que você deseja nesta noite? Aleluia. Qual é a tua necessidade nesta noite do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o azeite também simboliza proteção divina. Aleluia. Já foi lido nesta noite quando o presbítero Isaías leu a palavra de abertura do culto, confirmou a palavra, aleluia. Eu senti a presença do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que o salmista Davi faz uma súplica a Deus no Salmo 23, aleluia. E ele vai dizer ao Senhor, unge a minha cabeça com óleo, aleluia, e o meu cálice transborda, aleluia. Irmãos, aleluia, ouvindo um pregador ministrar uma vez, ele disse a respeito desta palavra, porque a palavra de Deus, ela se encaixa, ela tem fundamento, aleluia, Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. E ele vai dizer, ele diz que quando o salmista Davi ora a Deus, no Salmo 23:5, e diz a Deus para ungir a sua cabeça com óleo, Davi já é ungido, irmãos. Aleluia. Olha o mistério. Aleluia. O que Davi quis dizer ao Senhor Deus com esta palavra? Aleluia. Aleluia. Diz os teólogos que os pastores de Israel ali ungiam a cabeça das suas ovelhas contra parasita, contra bicho, irmãos, para que ali não se apoderasse da cabeça do animal e ele fosse protegido, aleluia, do mal. Louvado seja Deus. E era isso que Davi estava dizendo, ó Deus, unge a minha cabeça, unge os meus pensamentos, unge os meus sentimentos, Senhor, para que não entre nada que não provém de ti, para que o mal não chegue aos meus ouvidos, para que eu não venha tomar, aleluia, conselho do ímpio, para que eu não venha fazer nada daquilo que desagrada ao Senhor, aleluia, Jesus. E foi isso que Davi disse: me protege do mal, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu pedi para o Caleb pegar um valinho de água para mim, amém? Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer também, irmãos, glória a Deus, que o azeite, aleluia, pode ter o símbolo da cura, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que a instrução para os homens de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, é que os, aleluia, homens de Deus, unja os enfermos com azeite, em nome do Senhor Jesus, e eles ficarão curados. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
O azeite é algo muito, aleluia, extraordinário, irmãos. Aleluia, Jesus, algo que dele pode se fazer muitas coisas, aleluia. Ele serve para muitas coisas. A Bíblia vai dizer que Deus instrui a Moisés e diz para Moisés, aleluia, unge os utensílios da minha casa e os santifica-os, aleluia. O azeite também serve para santificação, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, se a Juliana conseguir colocar aí para mim, Êxodo 22, 30. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, aleluia, Jesus. Não, 30, versículo 22. Que o Senhor instrui a Moisés a ungir a Arão e aos seus filhos, aleluia, para o sacerdócio. Alá. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos. Pode mudar, Ju. Edicasse 500 ciclos, segundo ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim. E disso fará o azeite da santa unção, um perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. E assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas, porque tudo o que tocar nela será santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E aqui nós lemos também Mateus 25, aleluia, Jesus, aonde as virgens necessitavam do azeite, aleluia, para enxergar o caminho, irmãos. Principalmente o que o azeite simboliza, a presença do Espírito Santo, a qual sem ela nós não entraremos para bodas do Cordeiro, aleluia. A presença de Jesus na nossa vida. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que ele foi moído ali, aleluia, Jesus, glória a Deus, no Monte das Oliveiras, aleluia, glória a Deus, aonde, irmãos, as oliveiras eram prensadas, extraídas o mais fino óleo puro, aleluia. E Jesus foi prensado, Jesus foi humilhado, Jesus foi, aleluia, Jesus, glória a Deus, como diz Isaías, castigado pelos nossos pecados. Você imagina, irmão, você ser castigado sem merecer, aleluia. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, esse versículo não sai do meu coração, estava sobre ele, aleluia. Ele foi pisado pelas nossas iniquidades, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele se fez réu, aleluia. Jesus, ele morreu, irmão, sem merecer, aleluia. Que amor é esse de Deus, aleluia, de se fazer
sacrifício de Jesus, aleluia. Nós podemos ver a grandeza desse Deus, aleluia. O que Ele não é capaz de fazer por amor a ti, aleluia. Ele foi espremido e prensado, aleluia, para derramar sobre a minha vida e a sua vida o seu Espírito Santo, aleluia. Para que nós podemos chegar, aleluia, ao céu, aleluia. Para que nós podemos um dia estar com Ele novamente, aleluia. Para que um dia nós seremos salvos, aleluia. E como diz o presbítero Isaías, não nos lembraremos mais das aflições desta terra, aleluia. Tudo ficará aqui, irmãos. A gente sofre, aleluia, tanto pelas coisas terrenas, aleluia. Mas um dia tudo isso cessará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se confirmou novamente quando o presbítero Isaías diz que foi lá ungir o irmão Cláudio antes dele partir para a eternidade, aleluia. Nessa noite eu quero te dizer qual é a unção do Senhor que você precisa nesta noite. Porque a fonte inesgotável está presente no ambiente, aleluia. Ele é a única fonte. Não existe, aleluia, outra fonte, aleluia. Não existe atalhos, é só através dele. E ele diz nesta noite: eu sou a fonte que joga para a vida eterna, aleluia. Busca da minha presença, aleluia. Porque aquilo que eu quero te mostrar é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós louvamos, cada vez que a nossa fé é provada, é porque o Senhor está nos dando a oportunidade de crescer e ver a sua glória, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Não é fácil ser pensado, irmãos, não é fácil, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus suou gotas de sangue, aleluia. Irmãos, ele disse para Deus: faça de mim este cálice. Porque eles sabiam que ele teria que suportar, e ele suportou, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele suportou, aleluia, para que nós pudéssemos hoje ser chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu não sei nesta noite o que você precisa. Se é a unção da palavra, aleluia, se é a unção da adoração, aleluia. Glória a Deus. Se é a unção para louvar ao Senhor, aleluia, para que você venha sentir a presença dele, que ele está recebendo a sua adoração, que está saindo da sua alma e não apenas dos nossos lábios, irmãos. Esta é a verdadeira adoração a Deus, quando a nossa alma, aleluia, se quebranta e se prostra diante dele, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Quando o nosso coração anseia, aleluia, em ouvir a voz do Senhor, aleluia, em sentir a sua presença verdadeiramente, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor nesta noite venha derramar a unção dele sobre a minha e a sua vida, aleluia. Que ele venha nesta noite multiplicar o azeite, aleluia. O azeite da cura, o azeite, aleluia, da libertação, o azeite, aleluia, da provisão, da unção. Eu não sei da santidade, aleluia. Eu não sei o que
você precisa do Senhor nesta noite, mas Ele sabe, aleluia. E Ele está aqui, aleluia, para fazer segundo o desejo do teu coração, aleluia. Glória a Deus. Na parábola das 10 virgens, a reserva de azeite representa a preparação, aleluia, no interior do ser humano com Deus. Um relacionamento real que cada um de nós temos que ter com Deus. E isso não se pode emprestar ou obter na última hora. Não se pode comprar, porque a presença, ou seja, o azeite, aleluia, se busca na fonte inesgotável que é Jesus Cristo, aleluia. Que não é para quem pode, é para quem quer, aleluia. Aleluia, não é com recurso do homem, aleluia. Não é com poder aquisitivo, aleluia, Jesus. Não é, irmãos, aleluia, Jesus, com influência humana, não tem como, aleluia, é com o coração quebrantado e contrito, aleluia, é com desejo de ter mais dele, aleluia, e não vem do homem, aleluia, do poder da mão do homem isso, aleluia, vem do coração de Deus que nos impulsiona para Ele, aleluia, glória a Deus. E nesta noite, aleluia, nós possamos buscar o azeite do Senhor para a nossa vida, aleluia, Jesus, para que nós consigamos chegar, aleluia, para que nós não viemos desistir, aleluia, para que nós não viemos parar e desanimar, aleluia, para que nós não viemos ficar desapercebidos, porque, aleluia, Jesus está voltando, aleluia. Mas fala isso há mais de 2000 anos. Mas Ele está voltando. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas de uma coisa é certa: Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso foi promessa dEle. Foi palavra dEle. A palavra dEle não cai por terra. Aleluia. E Ele pode voltar individualmente também. Aleluia. Ontem a minha amiga, voltando do trabalho comigo, disse que a vizinha dela levantou cedo, foi trabalhar com ela de ônibus, foram as duas juntas, voltou do trabalho 6 horas, chegou em casa, tomou um banho, começou a sentir, aleluia, Jesus, falta de ar, uma falta de ar, uma mulher nova, irmãos, muito nova, menos de 40 anos, 30 e poucos anos, começou a sentir uma leve falta de ar. Pediu ali para levá-la para o hospital. Não deu nem tempo, irmãos. Ela mora no Flor do Campo. Diz que quando chegou lá na ponta do bairro, a mulher faleceu. Não deu tempo de socorro. Aleluia, Jesus. Então nós não sabemos o dia e nem a hora, aleluia, em que virá o nosso Senhor. Mas de uma coisa nós precisamos: da unção do azeite, da luz de Jesus, que nos guia todos os dias para Ele, aleluia, glória a Deus, porque Ele é a luz que nos ilumina, aleluia. Eu gostaria de estar louvando o Senhor nesta noite, pedir a Juliana para estar adorando o nome do Senhor junto comigo, aleluia, Jesus. E logo após, com a permissão do pastor, pedir para o presbítero Isaías estar ungindo os irmãos nesta noite, aleluia, pelo poder da fé, irmãos, aleluia, porque a unção ela tem poder através da fé, aleluia, Jesus. Para onde você colocar as suas mãos, aleluia, o Senhor vem operar milagres, aleluia, oh, aleluia, Jesus. Com gemidos
dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ser poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ser poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Irmãos, algo é realidade. Hoje as pessoas, elas vêm para Jesus para ser felizes, achando que quando elas aceitam a Jesus, elas vêm servir ao Senhor, aleluia, ela terá uma felicidade completa, o mundo será um mar de rosas, a sua vida será uma perfeição total. Mas não é isso que Jesus disse, aleluia, não é isso que a palavra nos diz, aleluia. Jesus veio nos dar salvação, foi por isso que ele sofreu
bem bom, irmãos. Aleluia, por algo muito maior. Aleluia. Glória a Deus, é para uma eternidade junto com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Teremos aflições, sim, mas em todas elas Ele está conosco. Aleluia, Jesus. Choramos, sim, irmãos. Choramos muito, né, presbítero Isaías? Mas, aleluia, Jesus, temos o Espírito Santo Consolador. Aleluia. Ele diz que Ele dá a paz, aleluia, que excede todo o nosso entendimento humano. Aleluia. Glória a Deus, que paz é essa? A presença dEle, aleluia, nos consolando, nos confortando, aleluia, Jesus, aleluia, nos dando a certeza de que nós estamos, aleluia, acolhidos por Ele e não estamos sozinhos. Aleluia, glória a Deus. Coisa mais difícil, irmãos, aleluia, é sentir a ausência do Senhor. Aleluia. Eu creio que já aconteceu com os irmãos, com todos, somos seres humanos. Muitas vezes, irmãos, nós não temos força para orar. Aleluia, ficamos ali dias ou horas sem falar com Deus, mas aquilo vem trazendo uma tristeza na nossa alma, uma angústia, aleluia, uma solidão. Aleluia, que solidão é essa? A gente não entende, irmãos, porque a gente está rodeado de pessoas, mas nos sentimos só. É a ausência dele, é a ausência do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós oramos, nós voltamos a sentir a presença dele. Oh, presença maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Presença que é luz para a nossa vida. Aleluia. Presença que não nos deixa nas trevas, na escuridão deste mundo. Aleluia. Presença que nos faz enxergar a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Eu volto aqui à direita e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.